Ok, amigos do Eventos ao Vivo e também do Portal Vale Flash, com muita alegria recebemos aqui o Padre Afonso Lobato, que assumiu a comunidade do bairro de Santana, né, e está agora atuando mais diretamente em Pindamonhangaba. Padre, muito obrigado pela presença aqui, é um prazer receber o senhor para bater um papo com a gente. João, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, é sempre uma alegria a gente poder utilizar dos meios de comunicação para poder se comunicar, falar com as pessoas, e eu sou uma pessoa que gosto muito de comunicar-me. Gosto de olhar nos olhos das pessoas, conversar com elas, ouvir, entender por que pensam assim, não pensam de outro jeito. Eu acho que a comunicação é uma arte. Obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui. De fato, eu assumi a paróquia de Santana em começo de fevereiro, dia 3 de fevereiro. Estou ali um pouco mais de 2 meses, imprimindo ali um trabalho especificamente de evangelização. Organizar a paróquia para que a paróquia seja uma comunidade de irmãos, né, onde possam experimentar ali a fraternidade daqueles que comungam da mesma fé, do mesmo ideal. Aquela paróquia, ela tem alguma coisa bastante específica, que é, de fato, uma visão que as pessoas não têm muito de comunidade, porque como é uma paróquia nova, era uma comunidade, os padres iam, celebravam as missas e iam embora. E os leigos foram se organizando como podiam. Então eles não têm muita visão ali de paróquia, de comunidade. Então, acho que o grande objetivo nosso é construir comunidade, fazer com que aquela paróquia se estabeleça como uma comunidade de irmãos e a partir dali, desta comunidade, seja um fermento na massa, sal da terra, luz do mundo, na sociedade ali, para fazer com que esse mundo se torne melhor. Isso aqui que é cristianismo. Eu sempre costumo dizer, João, que cristianismo não é religião. Cristianismo é um modo de vida, é uma escolha de vida. Eu escolho ser cristão não porque fui batizado numa igreja evangélica, ou numa igreja católica, numa igreja cristã. Eu sou cristão porque eu escolhi o modo de vida de Jesus e quero viver como Ele. Isso é um modo de vida. É muito mais do que religião. Porque às vezes a pessoa tem religião e tem algumas práticas religiosas, alguns atos piedosos, religiosos, mas que às vezes a vida distancia um pouco daquilo que Jesus viveu, né? Então eu acho que cristianismo é isso. É escolher viver como Jesus, né? Assumir aquilo que Jesus assumiu. E Jesus resumiu toda a Bíblia em 2 mandamentos. Perguntaram a ele, um doutor da lei perguntou a ele, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E estes são os 2 maiores mandamentos. E aí pergunta para ele, mas quem é meu próximo? Aí ele conta a parábola do que nós conhecemos do bom samaritano, né? Exatamente, aquele que usou de misericórdia para aquele que caiu à beira da estrada, aquele que estava machucado, estava ferido, este que parou ali é o próximo dele, né? Então, na verdade, por isso que eu digo, o cristianismo de fato arregaçar as mangas, botar a mão na massa, na verdade assumir a dor do outro, trabalhar para que a sociedade seja melhor, tenha mais oportunidades, né? Aí tem todo o envolvimento do engajamento do cristão, né? E do católico na sociedade. Eu acho que para mim é isso. Então, e o senhor falou, a gente começou falando de Santana, mas a gente sabe que a paróquia tem um trabalho em algumas comunidades, como no caso do Castorira, é isso? O senhor já tem ido nessas comunidades também? Sim, sim. Na verdade, as celebrações lá de missas no Castorira é todo domingo 9h30. Né? Eu já participei de reuniões com o conselho. Hoje, aquela comunidade está dividida em setores, são 14 setores, né? E nós vamos fazer um trabalho nos setores, porque nós não somos igreja para ficarmos entre os 4 muros do templo. Você professar a fé dentro de um templo é muito fácil, muito simples, e é gostoso até, que você vem, você canta, você louva, você pede perdão, você encontra os amigos, você escuta a palavra, você... Agora, a vivência da fé, ela se dá no dia a dia, né? Então, por isso que a gente tem que tirar um pouco a religião dos templos e levar a religião até as pessoas. Eu acho que a Igreja Católica, ela se distanciou um pouco do povo nesse sentido. Ela se enclausurou, né, nos últimos anos nos seus templos. É preciso tirar de novo a religião do templo e realmente levar às pessoas esta proposta nova, essa proposta de Jesus, que é de fato a vivência da fraternidade, do amor ao próximo, se comprometer com a dor do outro, assumir a dor do outro. Então nós estamos pensando, né, 2 meses, estou pensando aí, estou
ainda tateando, ouvindo, entendendo, porque cada comunidade ela tem um jeito de ser. Você não pode agredir uma comunidade dizendo, a partir de hoje o que vocês fizeram está errado, o que eu vou fazer é certo. Não, você tem que entrar na dinâmica da comunidade, convencer a comunidade de que o caminho é por aqui, e quem sabe a gente vai por aqui. E aí a comunidade, não, é por aqui é melhor, né? E aí vai fazendo a mudança que precisa fazer. Geralmente as pessoas resistem à mudança, as pessoas têm medo novo, né? Tem medo novo, o novo mete medo, o desconhecido mete medo, mas o novo é necessário. Então a gente precisa se renovar, se reciclar todo dia. Eu acho que para mim está sendo novamente um aprendizado. Eu estava 18 anos sem paróquia, agora retomando aí a vida paroquial de maneira mais ampla agora, porque a visão que você tem hoje, depois de 4 mandatos como deputado, é outra, né? Então você tinha questões macros e de engajamento bastante nessa questão social, né, que agora te ajuda a levar a comunidade a compreender a inserção da fé no meio onde ela vive. Padre, o senhor veio para Pinda e o senhor tocou no assunto, o senhor teve 4 mandatos como deputado, atuação, emendas, projetos para Pindamonhangaba, tem uma relação muito boa com Pinda e eventualmente também com Taubaté. Quando o padre veio para Pinda, eventualmente surgiu a colocação, será que o padre vai ser prefeito em Pinda? Já perguntaram isso para o senhor ou eu sou o primeiro? Não, você não é o primeiro. Já teve outro enxerido que já perguntou isso. Na verdade é o seguinte, é lógico, é até compreensível que as pessoas entendam dessa forma e queiram especular. É isso, política é a arte da especulação, né? Política tudo dá assunto, né? Você já percebeu? Política tudo dá assunto. Mas eu vim para Pinda com uma coisa bastante específica. Todos vocês sabem de uma sentença condenatória que tem ali, de primeira instância, né, condenando a demolição daquela igreja, parcial ou total. Eu acho um absurdo, mais uma incoerência, né, da justiça. A justiça hoje está doida como todo mundo, não é isso? Existem elementos históricos naquela capela que perfeitamente ela pode ser, de fato, restaurada e integrada ao conjunto. Hoje o SENAC adotou, o SENAC ou Senac? Senac. Senac adotou aquela praça, né? Então tem um movimento todo de resgate daquela praça, daquele espaço. Eu já estive conversando lá com a diretora ali do Senac e sem dúvida nenhuma, aquele espaço pode ser um espaço gostoso, né? Não somente de evangelização, naquele contexto todo, mas também de diversão. Acho que a gente tem que voltar às praças, né? Voltar a utilizar as praças. As praças não podem ser lugar, né, de pessoas ociosas ou de pessoas usuárias de droga, de crack, de álcool. A praça tem que ser o lugar do encontro. Nós temos que resgatar as nossas praças e fazer das praças um lugar gostoso. Então, no conjunto, ali, no contexto todo, é muito interessante que a gente resgate, restaure aquela igrejinha. Esse é o ideal, não demolir. Quer dizer, a mesma sociedade, a mesma comunidade que de uma certa forma se sentiu lesada com aquele patrimônio não cuidado, a mesma e muito mais ainda, a mesma sociedade se sente lesada quando tem um patrimônio que ela levou 20 anos para construir, com muito sacrifício, a justiça mandar demolir. Eu acho que falta bom senso para a justiça nesse sentido. Eu acho que é perfeitamente integrável. Na verdade, esta ação, essa sentença, houve um recurso da parte da prefeitura e da parte da Mitra. Ela está em fase de recurso hoje distribuído na nona vara de direito público lá no Tribunal de Justiça em São Paulo, né, em fase de recurso, aguardando aí uma decisão do tribunal. É óbvio que a gente espera que o desembargador relator tenha bom senso e avalie bem, porque o CONDEFA esteve aqui fazendo uma visita e ele percebeu exatamente isso. Olha, existem elementos históricos nessa igreja. Agora, demolir essa não é o CONDEFA, palavras de CONDEFA, demolir essa não é a razão. O que se pode fazer? Se pode restaurar e integrar no conjunto de tudo, aí realmente fica bonito. É isso que nós pretendemos fazer. Então, diante da experiência, a vida política, a vida sacerdotal,
O senhor encara assumir Pinda como um desafio? O senhor precisaria passar na vida por mais um desafio? Não, a vida é um constante desafio. Todo dia você tem desafios novos a superar. Acho que o primeiro desafio é a gente não perder a esperança. Olhando a sociedade hoje, o tecido social ele está esgarçado, né? As relações hoje estão difíceis, a intolerância religiosa, a intolerância política, as pessoas já não conseguem mais conversar com outro que pensa diferente. Então, você não deixar se levar pelo desânimo, pela desesperança já é um desafio. Mas, para mim, eu não encaro Pinda como um desafio. Talvez seja da gente se adaptar, não é? Eu estava acostumado a questões mais macros se adaptar. O próprio bispo disse, que você costuma de novo com o nosso jeito de vida. E eu me adapto muito facilmente, porque eu não fico chorando o leite derramado. Eu corro atrás da vaca. Eu não fico chorando a cebola do Egito. Eu não fico questionando as coisas que não dão certo. Eu planejo para que as coisas sejam melhores, né? E eu sou muito otimista nesse sentido. E o meu otimismo, o meu envolvimento acaba contagiando as pessoas. É como você, por exemplo, se você chegar numa rua e começar a olhar para cima, assim, de repente você vai ver outra pessoa que começa a olhar. Você tem uma fila de gente olhando para cima. Mas por que você está olhando para cima? Não sei. Quem está olhando. Tá todo mundo olhando, eu também estou olhando. Então as pessoas são muito influenciáveis, né? E por isso eu acho que quando a gente tem um ideal forte, quando a gente sabe onde a gente quer chegar, quando a gente de fato é otimista, você acaba agregando pessoas nesse sentido. Pinda para mim está sendo um prazer de estar aqui. As pessoas ficam meio preocupadas, será que o padre veio para Pinda para ser candidato a prefeito? Eu não vim para Pinda para ser candidato a prefeito, não vim, né? Conheço poucos problemas de Pinda, conheço poucos, preciso conhecê-los mais, tenho interesse de conhecê-los, converso com todos, converso com o atual prefeito, que quero muito bem, né? Converso com qualquer outro, né? O Dr. Vitor Dito, uma pessoa que eu também quero bem, prezo muito, né? Com o Roderley, que é um pretenso candidato, gosto muito do Roderley, né? O Rafael diz que é candidato, gosto muito, e quero conversar com todos. Por quê? Porque eu estou numa comunidade e preciso entender quais são as motivações desses que se querem se colocar e levar a comunidade a se envolver nessa questão. O que não dá para a gente fazer é somente meia dúzia se envolve, né? Não, a comunidade tem que se envolver mais. Política é importante e a política vai ser mais importante quando as pessoas se interessarem por ela, não de maneira radical, intolerante, mas de maneira racional, inteligente e agregando, a política agrega, para que de fato as pessoas possam entender a política como transformação da sociedade. Somente através da política que você transforma a sociedade. Eu costumo dizer, João, ninguém nasce bandido. Ninguém nasce bandido. As pessoas vão se fazendo bandido pela falta de oportunidade ou pelas oportunidades erradas que aparecem, né? Então, uma boa política, e a campanha da fraternidade chama atenção nessa questão aí da fraternidade hoje, políticas públicas, exatamente isso. Porque quando a gente não quer discutir política pública, alguém está discutindo e alguém está decidindo. Agora, ele vai discutir e vai ver a prioridade dele. Não vai ver a prioridade daqueles que não querem discutir, né? Então eu estou muito animado, gosto de Pinda, quero bem Pinda e estou aqui para servir, não tenho pretensão nenhuma chegar aqui e dizer, eu sou o cara. Não, eu estou aqui de maneira muito humilde dizendo, olha, eu tenho capacidade de ajudar o município, mas quero começar ajudando a minha comunidade, fazendo com que eles conheçam e amem mais Jesus Cristo, amem mais a igreja e possam de fato dizer, vale a pena ser católico, vale a pena ser cristão, o cristão tem um papel transformador, eu acredito nisso e é isso que eu venho trazer. Ok, Padre, eu quero agradecer, o senhor fala fácil, na verdade colocar aqui os nossos microfones, até eu tenho um contato muito bom com a comunidade, com certeza em breve terão campanhas na igreja, deve querer mudar alguma coisa na igreja, tem um jeito de o senhor trabalhar e vai contar também um trabalho integrado com a comunidade, não é isso? Eu espero que a comunidade participe também e nós estamos aqui sempre à disposição. João, eu que agradeço muito, nós estamos agora vivendo uma fase, estamos aí nos dias para iniciar a Semana Santa, e a Semana Santa é um tempo muito forte, né, especial de evangelização, onde a gente acompanha Jesus nos seus últimos momentos. Na verdade, Jesus que assumiu a cruz, né, e ele disse que quem quiser ser meu discípulo tem que renunciar a si mesmo, renunciar a seus projetos pessoais, renunciar à sua autossuficiência e tomar a cruz e me seguir.
Então, esse Jesus que a gente quer levar. Então, nós queremos fazer uma excelente Semana Santa. Convido o povo para rezar conosco, né, nessa Semana Santa. Começa agora com o Domingo de Ramos e termina com o Domingo de Páscoa. Você está sendo convidado a rezar conosco lá. A gente reza mesmo e leva o povo a rezar, porque quando o espírito, a alma estiver forte, a gente enfrenta qualquer dificuldade que vem pela frente. Obrigado a você pelo espaço e apareça rezar conosco lá. Não sei nem que religião você é. Não, vamos lá, com um prazer. Independentemente da religião, eu acho que a gente precisa também, as religiões, se unirem um pouco mais. Porque, principalmente as religiões cristãs. Se eu acredito em Cristo, você acredita, não importa se você é da Assembleia, não importa se você é da Metodista, da Batista, se a gente acredita no Cristo, não é para ficar se degladiando. Aliás, o senhor como deputado, se relacionava bem com todos? Muito, com todos, até com a Xeixunoê e com a Lissi, que é do Candomblé, da Umbanda. Né? A gente se relaciona. Minha mãe era Xeixunoê. É Xeixunoê? Tá bom, padre, muito obrigado, um grande abraço ao senhor.